Olá, amigos! Estamos juntos mais uma vez e é com muita alegria que nós nos reunimos no metade da semana para orarmos juntos ao nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos, pois estamos começando para o Brasil, Alagoas e o mundo o nosso culto de oração. Somos a Igreja Adventista Central de Maceió, Espaço Home Church na Ponta Verde, juntinhos em oração com você. Mas eu gostaria de fazer um convite especial. Na verdade, não é nem um convite. O convite que vai fazer é você. Eu quero fazer um pedido para que a gente não faça esse culto e não preste esse culto a Deus sozinho. Eu quero que agora você comece a mandar mensagem para os seus amigos, convide a família toda para se reunir e assistir esse culto. E assim, compartilhe o link, tá? Para que a gente possa estar juntos em oração. Amém? Posso contar com você? Outro detalhe, você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Então, Adventistas Maceió, Adventista Central de Maceió, e aí vai lá, se inscreve, ativa o sininho de notificações e você vai estar apto a receber todas as nossas notificações. Ok? Vamos juntos? Agora, nós vamos chamar o nosso querido amigo e pastor Zenivalter, para que ele possa se apresentar. Pastor. Boa noite, irmã Dênia. Boa noite. Você que está em casa, mais uma vez é uma alegria estar com você, juntos crescendo por meio da palavra, no poder de Deus, no amor de Deus e na esperança que preenche nossos corações, que é estarmos preparados para a breve volta de Jesus. Irmã Dênia, só fazendo uma correção, o nosso canal agora é Adventistas Maceió, não é mais Adventista Central. Já foi, mas mudamos, Adventistas Maceió no YouTube. Entra lá, se inscreve, será sempre uma bênção compartilhar com você a palavra de Deus. E nesta noite, nós teremos um momento muito especial de oração. Eu gostaria de pedir para a irmã Dênia, você fazer logo a oração inicial, suplicando ao Senhor a bênção sobre o culto que haveremos de prestar a Ele. Amém. Assim, do jeito que você está, curve sua fronte, feche seus olhos e se coloque na presença de Deus. Amém. Oremos. Senhor Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos em Tua presença, Senhor. Que o Teu bom e santo Espírito esteja a visitar cada pessoa, cada lar, cada situação, Senhor. Que o Senhor possa sondar os nossos corações, tirar de nós o que não Te agrada e fazer a Tua vontade, o Teu querer em cada um de nós. Fica conosco, aceita o nosso culto, abençoa o pastor Zenivalter, Senhor, neste momento que o Senhor possa ungí-lo e Amém, colocar as Tuas palavras na boca desse homem, Senhor. Que ele possa ser usado por Ti. Assim como a Tua mão alcança cada um de nós. Que o Teu bom e santo Espírito seja presente, nos ungindo neste momento, Senhor. Amém. Fica conosco, em nome de Jesus te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. E você já se uniu a este exército de intercessores? É isso mesmo. Durante a semana estamos intercedendo por todos os pedidos, irmã Dênia, que estão na nossa caixinha de oração. É verdade. Temos tido a alegria de receber feedback de muitas respostas a pedidos que já foram alcançados. Verdade. E nós iremos continuar intercedendo. E hoje eu quero fazer o seguinte, irmã Dênia. Nós iremos fazer um momento de oração por todos os pedidos aqui depositados e a irmã fará. Sim. E eu estarei fazendo por todos os momentos de agradecimento, o feedback que nós temos recebido, as bênçãos alcançadas. Amém. E logo em seguida daremos início à nossa mensagem, tá bom? Mas antes eu gostaria de mandar um abraço para todos os amigos que nos assistem, todos os irmãos que fazem parte de outra denominação, que também estão nos acompanhando. Seja bem-vindo e que a palavra de Deus o faça crescer na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo. Quero também mandar um abraço querido para todos os irmãos e irmãs da Igreja Adventista Central e do Espaço Home Church, que estamos sempre juntos. A saudade a cada dia que passa aumenta, mas temos a certeza que logo em breve estaremos juntos novamente. Que Deus continue te abençoando e nesse momento eu gostaria de colocar diante do Senhor, no altar do Senhor, todos os pedidos que foram mencionados até então. Foram muitas famílias, nós temos passado as fotos a cada semana. Então aqui, irmã Dênia, estão os pedidos que nos confiaram, pelos quais estamos intercedendo. E nesse momento, eu gostaria de que você os colocasse no altar de Deus por todos nós. Amém. É verdade. Muitas bênçãos e milagres já foram alcançados, mas falta ainda um milagre, falta o seu milagre. Que o Senhor te abençoe nessa noite e que o seu milagre aconteça. Amém? Amém. Vamos orar?
Nós temos um carinho imenso por essa caixa, porque sabemos que as respostas do Senhor sempre vêm. Vamos orar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor, mais uma vez por estarmos na Tua presença, Senhor. Nos achegamos a Ti, Senhor, e apresentamos esses pedidos, Pai. Que o Senhor possa inclinar os Teus ouvidos nesse momento, sondar cada família, cada necessidade, cada coração, Pai. Que a Tua mão esteja estendida, Senhor, sobre cada necessidade. Que o Senhor possa ir curando nesse momento, sarando, restaurando, levantando as pessoas de onde elas estiverem, Senhor. Amém, que o Senhor vá dando força, que o Senhor vá dando ânimo, que a Tua paz seja derramada sobre elas, Senhor. Que o Teu Espírito encha essas vidas de vigor, meu Deus. Nós não sabemos as necessidades dessas pessoas, mas o Senhor sonda o coração, o Senhor sonda o entendimento, e confiamos em Ti, Senhor. Que nesse momento o Teu Santo Espírito está agindo livremente em cada família, Amém. em cada situação, meu Deus. Pai, por favor, se é motivo de doença, que o Senhor sare. Se é motivo, Senhor, de incomodações, de inquietações, que o Senhor dê descanso, que as pessoas possam descansar em Ti. Em nome de Jesus te pedimos isso, Senhor. Recebe esses pedidos em Tuas mãos. Te agradecemos, na certeza, Senhor, do que o Senhor nos ouve. E a Tua resposta virá no tempo oportuno. Faz o Teu querer na nossa vida, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. E agora, neste momento de agradecimento, eu gostaria de falar para você que gratidão é uma expressão que brota de um coração confiante no Senhor. Talvez eu esteja falando, e certamente para alguém, muito obrigado, irmã Dênia, falando para alguém que diga assim, mas pastor, eu pedi, eu orei e o meu parente não curou. Esteja falando, quem sabe, para alguém que está enlutado, para alguém que está lutando contra o Covid, outros estão lutando com outras enfermidades, pessoas que não estão doentes fisicamente, mas estão emocionalmente abaladas, o índice de depressão, de angústia, doenças do pânico, medo, e também aqueles que foram afetados de maneira econômica, o comércio está fechado, a empresa o demitiu, o seu negócio não está indo bem, diante de tudo isso. E nós queremos, neste momento, fazer, além das intercessões que foram feitas por todos esses pedidos que estão ali, eu quero fazer um convite a você, para que você agradeça. Nós precisamos agradecer a Deus quando as coisas vão como nós esperávamos que fossem, e principalmente quando elas não estão como nós gostaríamos que fossem, porque nós confiamos que Deus, em todas as circunstâncias, Ele sabe de tudo e sabe que todas elas contribuem para o bem daqueles que o amam. Portanto, nós precisamos crer quando há razão para crer, crer quando não há razão lógica para crer, e principalmente quando tudo vai contra aquilo que nós esperávamos que acontecesse. Então, nós precisamos ter uma fé que não dependa de evidências, uma fé incondicional. Assim como os amigos de Daniel disseram ao rei Nabucodonosor, olha, quanto a esta pergunta não iremos te responder, porque se o Deus a quem servimos quiser nos livrar da fornalha, Ele nos livrará, e se não nos livrar, nós iremos à fornalha e morreremos fiéis, fique sabendo, rei. Sabe, queridos, será que a tua fé não foi abalada porque o teu parente não sobreviveu? Será que você não está triste com a fé abalada porque você foi demitido? Será que está faltando alguma coisa em casa? Eu sei que não é fácil, mas nós estamos como igreja aqui para compartilhar as lutas e nos ajudar naquilo que pudermos e for possível. Mas, acima de tudo, para que você, mesmo em meio à lágrima ou à ausência de motivos para sorrir, você e eu possamos dizer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque Tu sabes todas as coisas. E é sobre esse pensamento, sobre esta visão, sobre esta ótica, que eu quero convidar você nesse momento para uma oração de gratidão. Querido Deus e Pai, neste momento diante do Senhor, nós tomamos os anjos por testemunha e queremos, Senhor, Te apresentar nossos corações. Alguns estão comemorando as conquistas, outros estão chorando as derrotas. Alguns corações nesse momento estão felizes por comemorar a natalidade de alguém em sua família, de um filho, de um neto, de um sobrinho. E outros estão chorando o luto de um parente, de uma mãe, de um pai, de um primo, de um tio, de um sobrinho. São muitas as situações, as emoções, as experiências diferentes de uns para outros.
Enquanto alguns estão felizes, conquistando, confiantes, outros estão abalados, tremendo, chorando, com medo. Portanto, Pai bondoso, independente de qual seja a circunstância que os teus filhos que me ouvem nesta noite estejam passando, eu quero te pedir sobre a vida deles o espírito de gratidão, que eles possam cantar, que eles possam te adorar, que eles possam, Senhor, assim como eu, também te servir e permanecermos fiéis, mesmo que a lágrima insista em rolar dos nossos olhos. Portanto, Pai querido, que a nossa fé seja firmada, reafirmada e inabalável na Tua promessa. Que possamos fixar os olhos na promessa da bendita volta de Jesus, sabendo que todos esses momentos, quer sejam bons, quer sejam dolorosos, eles são passageiros, mas o Teu reino, a Tua proposta para o Teu povo é uma proposta eterna. Portanto, Senhor, enxuga dos nossos olhos as lágrimas, dá-nos, ó Deus, um novo cântico e põe-nos de pé e firme sobre a rocha, para que possamos perseverar na fé e fazer da nossa desventura testemunho para que outros possam Te conhecer, e das nossas alegrias testemunho para que outros confirmem a fé no Deus que abençoa os Seus filhos. Nós Te pedimos perdão se em algum momento pensamos em desistir, se em algum momento Te questionamos ou se em algum momento pensamos em fracassar na fé. Fortalece-nos em toda e qualquer circunstância, para que possamos, em nome de Jesus, em Cristo, sermos mais que vitoriosos. É a nossa prece de gratidão e súplica, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nesta quarta-feira, eu gostaria de falar com você, de compartilhar com você, a nossa mensagem é preparados para o tempo de angústia. Nós sabemos que esta experiência do Covid-19, ela mudou parâmetros, mudou hábitos e tem mudado o jeito do mundo viver e se comportar. No passado, nós só acreditávamos no culto se fosse presencial na igreja. E hoje estamos aí todos os dias cultuando e adorando a Deus através da internet, num relacionamento real, mesmo que transmitido de forma virtual. É verdade que essa pandemia mundial, ela trouxe muita coisa ruim, muito luto, muito sofrimento, e nós sabemos disso, não vou me estender nesse assunto. Mas também é verdade que o Covid tem deixado algumas experiências e alguns aprendizados, algumas lições positivas. Por exemplo, nós descobrimos que nossos aplicativos, o smartphone, a tecnologia, pode ser utilizada muito mais do que apenas para assistir um bom filme, ou passar tempo no YouTube, ou passar mensagem no WhatsApp, ou apenas comunicar as notícias do dia. Nós aprendemos que podemos, através das redes sociais, dar estudos bíblicos. E eu estarei neste sábado reunindo a igreja. Você será convidado a participar de uma reunião através do Zoom, onde nós estaremos todos aprendendo, aqueles que já sabem, mas outros irão aprender, como utilizar o aplicativo para dar estudos bíblicos. Existem pessoas dando dezenas de estudos bíblicos e levando o conhecimento da palavra que salva aqueles que não a conhecem. Também, essa pandemia nos deixou outros ensinamentos. Entre eles, eu gostaria de falar de um que vai entrar no assunto da noite. Quantas vezes você já ouviu, ou quem sabe até mesmo você foi tentado a pensar, ou até mesmo a questionar, dizendo assim: será que essa história, essa conversa, ou esta profecia que dizem sobre o selamento, o selo da besta, a perseguição dos últimos dias, será que isso é verdade? Muitas pessoas já me disseram assim: pastor, nós estamos vivendo a era da liberdade de expressão. Então é verdade que no passado podia ser que esse negócio de um decreto, fechar todas as igrejas, perseguir o povo adventista, pode ser que no passado isso acontecesse, mas nos dias de hoje, direitos humanos, liberdade de expressão, todo mundo fala o que quer. É impossível, pastor, que nos dias de hoje o decreto dominical aconteça. Queridos, o Covid-19 provou que quem pensava assim, ou já pensou assim, estava e está completamente equivocado. Percebam vocês que não foi
o decreto por causa de uma praga mundial em diversos aspectos, como será nas pragas finais do Apocalipse. Foi apenas uma enfermidade, Covid-19. Mas não fecharam apenas a igreja adventista, fecharam todas as igrejas. E não fecharam apenas as igrejas, fecharam os bares, os restaurantes, as casas noturnas. Percebe você? As pessoas com medo de morrer, permite que um vizinho, pai de família, cidadão de bem, honesto, trabalhador, seja preso e algemado, humilhado diante das câmeras e ninguém se levanta para falar nada, porque diz assim, eu estou com medo de morrer. Em nome da vida, podem fazer o que quiser com o inocente, com o cidadão de bem. Percebe você? Agora, vem aqui para pertinho do meu raciocínio. Chega comigo. Se hoje, por causa de uma enfermidade, fizeram o que fizeram, estão fazendo o que estão fazendo, imagina quando todas as igrejas e as pessoas no planeta inteiro chegarem à conclusão que as pragas que estarão sendo derramadas sobre a terra são causadas porque há um povo pequeno que insiste em desobedecer o decreto dominical. Vocês já pararam para imaginar? Então escute uma coisa, o Covid e essa pandemia foi a prova dos 9 para aqueles que tinham dúvida de que quando o decreto dominical sair, ele tem condição sim de acontecer. Se hoje fecharam até a igreja católica, imagine quando o decreto for para fechar apenas uma igrejinha que é quase insignificante no meio de tantas, aos olhos de muitos. Queridos, eu queria dizer para você que o decreto dominical vai acontecer, ele é profético. E nós já percebemos que os políticos, o poder público, tem poder de decreto, tem peso na caneta. E quando o decreto dominical acontecer, você verá que vai ser uma realidade, assim como está escrito. Mas nessa noite eu não vou falar sobre o decreto dominical, eu quero falar sobre o preparo para o tempo de angústia. Uma outra coisa que o Covid-19 trouxe, essa pandemia, foi que houve um reavivamento da parte daqueles que estavam afastados. Muita gente que estava distante da igreja, distante de Cristo, distante na fé, buscaram conhecimento, reavivaram e se achegaram. Pessoas que eram infiéis nos dízimos, muitos estão agora sendo fiéis, devolvendo os dízimos, suas ofertas. Pessoas que não estavam mais orando. Aconteceu isso também. Mas aconteceu, sabe o quê? Aconteceu também um reavivamento. Para você ter ideia, a TV Novo Tempo teve o número de estudos bíblicos solicitados desde o início da pandemia para cá, multiplicado a mais de 60, 80 vezes do que era antes. Sabe o que é isso? As pessoas estão buscando o conhecimento da palavra, se perguntando o que é que vai acontecer. E houve uma comoção na igreja. E hoje a igreja, são muitas lives realizadas todos os dias, quase toda noite, toda hora, sobre os derramamentos das 7 pragas, os selos do Apocalipse, as trombetas, os 4 ventos, e agora todo mundo quer saber, e o tempo de angústia, quando acontecerá, como serão os acontecimentos, o livro Eventos Finais sendo lido, compartilhado, o grande conflito, preparação para a crise final, os livros sobre Apocalipse, Daniel, os estudos estão cada vez mais requisitados, está havendo uma comoção, não só na igreja, mas fora da igreja. Mas eu pergunto para você, e daqui a alguns dias, quando o Covid ficar para a humanidade como o câncer o é hoje, que no passado as pessoas não falavam nem no câncer, falavam aquela doença feia, e quando muito falava, dizia CA. Hoje as pessoas dizem assim, meu parente está com câncer. E a AIDS? Lembram da AIDS? Ali no finalzinho da década do século XX, começo do século XXI, e todo mundo, AIDS chegou e tal. Você vê alguém aí correndo atrás de estudo bíblico por causa da AIDS? Eu pergunto para você, o teu interesse pelas profecias, querendo saber agora sobre a angústia, sobre o selamento, sobre os 7 selos, sobre as pragas,
daqui a alguns dias, quando o Covid, quem sabe, descobrir uma vacina para ele, ou se tornar uma notícia sem importância? Você vai continuar buscando a palavra? Ou será que esse interesse, essa fidelidade, essa comoção é apenas o medo da morte? Percebe? Eu quero dizer a você, independente se seja movido pelo medo ou pelo verdadeiro interesse, busque a palavra que de uma forma ou de outra Deus vai tocar teu coração. Isso é importante. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que esse interesse, a igreja agora quer saber tudo sobre pragas. Será que é sensacionalismo? Será que é medo? O que será? Eu não quero fazer juízo. Eu quero dizer o seguinte: busque. Mas sabe, nesta noite eu vou falar sobre o tempo de angústia. Há um tempo de angústia profetizado. E esse tempo de angústia acontecerá. Ele abater-se-á sobre a terra, sobre a humanidade. Esse tempo de angústia está na Bíblia. E quantas pessoas, pastor, faz um sermão sobre o tempo de angústia. Pastor, faz um sermão sobre o que acontecerá no tempo de angústia. Queridos, hoje eu quero falar sobre o tempo de angústia. Mas eu quero falar de algo muito mais importante do que o tempo de angústia. Sabe por quê? Porque quando eu estava estudando o livro Grande Conflito, capítulo 39 da versão encadernada, falando sobre o tempo de angústia, eu percebi que a irmã White, quando escreve inspirada por Deus, ela não dá tanta ênfase, ou muito menos está tão preocupada com o tempo de angústia, do que de fato Deus está preocupado e interessado em como você estará quando esse tempo chegar, como eu e minha fé estaremos quando esse dia chegar. Sabe, escute uma coisa que eu vou falar para você. Tanta gente querendo saber os detalhes do tempo de angústia, quando na verdade muitos já estão angustiados hoje. Tanta gente preocupada como será o decreto dominical, como será o selamento, como será a perseguição, quando hoje não tem fé nem para viver aquilo que crê. Entende? Há pessoas preocupadas com a perseguição, quando na verdade hoje estão vivendo a infidelidade. Queridos, vamos então para o tema desta noite. Eu convido você para abrir a Bíblia comigo em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, verso 1, a Bíblia diz assim, Daniel 12, verso 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de quê? De angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Queridos, percebam você que a profecia é clara. Haverá um momento em que a graça de Deus, ela cessará sobre a humanidade. E quando encerrar o tempo de graça, e quando Jesus se levantar e disser lá no santuário, está feito, conforme Apocalipse 7, verso 2. Naquele momento que Jesus sair do santuário e parar de interceder, sabe, queridos, Apocalipse 16, verso 7 diz que quando ele levantasse e disser está feito, e que o justo continue fazendo justiça, o ímpio na impiedade, meus queridos, aquele momento, então o Espírito Santo se retirará da terra. Quando Jesus deixar o santuário, diz no livro Grande Conflito, as trevas cobrem os habitantes da terra, e naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Sabe por quê? Porque será removida da terra a restrição que hoje Deus mantém sobre Satanás e todas as hostes de demônios caídos. Imagina se hoje Deus retém
os anjos seguram os 4 ventos. E nós estamos vendo atrocidades. Pais violentando filhas, crianças inocentes, filhos tirando a vida dos próprios pais, pessoas roubando pessoas que já não têm quase o que comer. Nós estamos vendo homens ricos desviando o dinheiro e deixando o pobre morrer à míngua para que ele possa viver melhor neste mundo infeliz, porque logo em breve descobrirá que nada do que roubou de fato adiantou. Sabe, desabrigados da graça divina, sem a proteção de Deus, a humanidade estará na mira de Satanás e dos seus anjos maus. E aí sabe o que acontecerá? Haverá uma grande angústia final. Sabe, amados, interessante que da mesma forma que aconteceu com a nação de Israel, nos dias em que Jesus, logo após ter sido crucificado, os sacerdotes e o povo judeu não entenderam, não perceberam que eles tinham perdido a graça de Deus como povo escolhido para a mensagem. E sabe o que aconteceu? Por não entender aquilo, os sacerdotes, a igreja daquele tempo, perseguiam de maneira cruel os cristãos, aqueles que acreditavam em Jesus, sem perceber que haviam perdido a graça do Senhor sobre suas vidas. Crucificaram o Messias, Pedro de cabeça para baixo, esquartejaram Tiago, decapitaram Paulo, extraditaram João para uma ilha. Sabe, irmãos, eles estavam fazendo aquilo de maneira atroz, sem perceber que haviam perdido a graça celestial e faziam em nome da religião e em nome de um zelo religioso. Não pensem vocês que será diferente logo em breve, quando o Espírito Santo se retirar sobre a terra, quando o Cristo levantar-se do santuário e disser está feito. O zelo religioso fará com que as religiões, fará com que o papado, fará com que todas as hostes religiosas da terra se levantem um zelo, perseguindo um povo que transgride uma lei e que são causadores, segundo eles, das grandes tragédias mundiais. E digo mais, as pragas do Apocalipse, o Covid não serve nem como exemplo de tão pequeno e insignificante que é, comparado com o derramamento dos flagelos. Se hoje, por causa de um Covid, que a gente nem sabe se está ali, se está aqui, se está comigo ou se está com você, as pessoas estão vendo pais de família sendo presos, mulheres sendo jogadas no chão, pessoas nem se falam mais, um parente tão querido morre e ninguém vai. A igreja, quando sabe que um parente morreu, se o pastor convidar para o enterro, é tido por irresponsável. Imagina quando essa morte for em grande escala, quando as pragas caírem como estão escritas. Se vai ser difícil perseguir um povo acusado de culpado de tudo isso. Se hoje já tem irmãos que não se falam mais, porque estão brigando entre a opinião da Organização Mundial de Saúde, que uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, e um defende um partido, outro defende outro partido, e os irmãos muitas vezes estão brigando e deixando de se falar. Imagina o que vai acontecer, queridos, quando as 7 pragas caírem. Se hoje muitos não têm coragem de devolver os dízimos, não têm fé de ser fiel, imagine quando o decreto chegar e exigir que o indivíduo tem que largar tudo que construiu para trás. Aquele carro confortável, aquela casa bonita. Sabe, queridos, as pessoas estão preocupadas com essas profecias. Pastor, prega sobre essas profecias. E eu quero dizer para vocês, é importante a profecia, é importante o conhecimento. Mas muito mais importante do que conhecer de maneira pedagógica, didática ou teológica a profecia, é você e eu hoje termos comunhão suficiente para viver o que cremos hoje e estarmos de pé para viver o que cremos quando a profecia acontecer.
Tem muita gente preocupada com o conhecimento, mas não mudou nada na vida. Não ora, não lê a Bíblia, não estuda a lição da escola sabatina. Em nome do Covid até não faz mais nada. Mas queremos abrir a profecia. Queridos, é importante. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Saiba que é muito mais importante hoje, além do conhecimento profético, é a experiência de vida com Cristo agora. Porque aquele que não tem fé para viver a fé nos dias de hoje, não terá fé para viver a fé nos dias da grande tribulação. O profeta Jeremias, ele escreveu um verso, eu vou convidar você para ler comigo. Jeremias capítulo 12, no versículo 15, 5, aliás, Jeremias, logo ali depois do profeta Isaías, Jeremias 12, verso 5. Jeremias 12, verso 5 diz assim. É uma pergunta, duas perguntas, aliás. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Sabe, irmãos, esta pergunta que Deus faz a Israel, ao povo de Jerusalém, por meio de Jeremias, foram perguntas feitas enquanto Jerusalém gozava de paz e oportunidade para tomar rumo espiritual. A nação estava em apostasia, eles transgrediam os sábados, sacerdotes corruptos. O profeta falava e era ridicularizado, açoitado, repreendido. E Deus estava perguntando para Israel o seguinte: querido povo, se hoje que vocês têm tanta oportunidade e liberdade para adorar, vocês não estão adorando, como será que vocês irão se comportar quando vocês forem para o cativeiro? Se você hoje, querido irmão, querida irmã, não tem fé para viver a fé que você crê, os ensinamentos que você aprendeu nos dias de paz, como você e eu viveremos essa fé se não a tivermos firmadas hoje, quando o dia da angústia chegar? É por isso que Deus pergunta: se hoje, em terra de paz, você não está andando com os que andam a pé, como você andará com os que andam a cavalo? Percebe? Se a nação não acompanhava o profeta que andava a pé, como essa nação acompanharia os cavalos da Babilônia, arrastando-os como escravo até Babilônia? Queridos, é muito mais do que conhecimento teológico, é muito mais do que conhecimento profético. Deus está interessado numa comunhão viva hoje, porque eu não sei se o Covid me pegará amanhã e eu morrerei antes da próxima quarta-feira. Então, de nada adianta você estar curioso, preocupado, ansioso, desesperado com a profecia, se a sua vida e a sua fé em Cristo não está firmada agora, se a tua lição de escola sabatina está em branco, se a Bíblia está com as páginas fechadas, parecendo uma gaveta cheia de folheto bíblico, se você não tem coragem de sair de casa para nada, e ainda, além de não sair, não usa um aplicativo para dar um estudo bíblico, não faz uma ligação para alguém que está com depressão, com ansiedade, não compartilha um pouco do teu salário com aqueles que estão passando fome. Sabe, Deus não quer que você e eu estejamos tão preocupados com a profecia quanto nós estejamos vivendo a profecia que já está acontecendo hoje. Afinal de contas, nós estamos num período profético. A palavra de Deus é clara, nós estamos vivendo a época em que a igreja de Deus está vivendo o período de Laodiceia, achando-se rica, abastada e dizendo: de nada temos falta.
quando na verdade é pobre, cega e nu espiritualmente. Casais que praticam sexo contrário à natureza, filhos que não respeitam pais, acesso à internet que é indevido, indiferença com o trabalho missionário, faltou responsabilidade para com a missão da igreja. Percebe, queridos? Deus, Ele quer sim que você e eu estejamos a par da profecia, mas que nós estejamos vivos espiritualmente agora. No livro de Lucas, no capítulo 11, no versículo 1, um discípulo que a Bíblia não diz qual, ele faz uma pergunta para Jesus, um pedido, na verdade. Lucas capítulo 11, verso 1, a Bíblia diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E a Bíblia diz que Jesus ensinou o Pai Nosso. Eu pergunto, meu querido, meu amado irmão, que você que está me assistindo, se você estivesse ao vivo e a cores, pessoalmente com Jesus, e você pudesse fazer um pedido para Jesus, que pedido você faria? Será que você pediria para terminar a reforma da sua casa? Será que a moça pediria para arrumar um namorado? Será que o rapaz pediria para arrumar um emprego? Será que a mãe pediria para o filho passar no vestibular? Será que o pastor pediria para aumentar o número de membros e o dízimo da igreja? O que é que você pediria? O que é que eu pediria? Uma coisa a Bíblia está nos ensinando. Este discípulo, ele estava olhando para Jesus. Jesus estava em oração e quando terminou, aquele discípulo aproxima-se e ele poderia ter perguntado, Senhor, ensina-me a multiplicar os pães e os peixes como o Senhor multiplicou. Senhor, ensina-me a curar as pessoas como tu tens feito com os cegos, com os paralíticos, com os coxos, com os leprosos. Ele poderia ter pedido, Senhor, ensina-me a ressuscitar as pessoas como tu fizeste com o filho da viúva de Naim. Ensina-me, Senhor, a fazer como tu fizeste com a filha de Jairo. Eles poderiam ter pedido qualquer uma destas coisas, mas o discípulo, ele olha para Jesus em oração, ali prostrado, e quando Jesus se levanta, ele diz assim, Senhor, eu quero te pedir uma coisa, ensina-nos a orar. Sabe por quê, meus queridos? Porque aquele discípulo chegou a uma conclusão, que as curas que Jesus fazia, as ressurreições que ele operava, aquele discípulo entendeu que a multiplicação dos pães e dos peixes, ele entendeu que aquela paciência diante de tanta perseguição, aquele poder que o fez andar sobre o mar, aquele discípulo entendeu que tudo aquilo era a consequência de uma vida de comunhão. Percebam você que o discípulo não focou nos feitos de Jesus, mas o discípulo focou na razão de todos os feitos, que era uma vida de comunhão com Deus. Então é isso que nesta noite eu quero que você entenda. Precisamos sim conhecer a profecia, mas não conhecer a profecia de forma ansiosa. Tem pessoas que ficam recortando capa de revista, jornal, notícia no YouTube, recorte aqui, WhatsApp para ali. Basta o Papa levantar o pé, que ele diz, opa, o Papa levantou o pé, isso é uma profecia. Sabe, aplicando a profecia de maneira ansiosa. Outros aplicam a profecia de maneira terrorista. Outros aplicam a profecia de maneira preterista, dizendo, não, tudo já passou. Outros, não, isso é futurista, só no final. Nós estudamos isso a semana passada na lição da escola sabatina. Querido, não seja ansioso com a profecia. Outro dia, um jovem perguntou, pastor, mas como será, pastor, a perseguição? Pastor, e a gente vai passar fome? Mas, pastor, e a gente vai perder a caminha confortável? Escuta uma coisa, jovem, escuta uma coisa, família. Na perseguição não vai ter Wi-Fi. Na perseguição não vai ter YouTube.
Na perseguição, não vai ter pipoca com guaraná diante da Netflix. Mas aqueles que chegarem lá, que desenvolverem uma comunhão verdadeira desde agora, dispostos a perder a vida por aquele que deu a vida por nós, chegará naqueles dias e não sentirá falta de nada. É por isso que o Salmo diz, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Isso inclui a pipoca, a Netflix, o Wi-Fi, o carro, a casa, o emprego, o salário, a aposentadoria. Então, ao invés de ficarmos focados no tempo de angústia, focados e preocupados com as pragas, focados e preocupados com os 7 selos, nós precisamos sim conhecer as profecias, mas estar focados na comunhão. Sabe, o que eu acho interessante é que lá em Daniel 12, que nós lemos no verso 1, ele fala que Miguel se levantará, haverá uma angústia como nunca houve antes, mas a ênfase do profeta não é na angústia, amém? A ênfase do profeta é no livramento. Sabe, amados, não é diferente com Isaías. Lá no capítulo 51 de Isaías, eu convido você, a Bíblia fala assim, Isaías 51. Isaías 51, no verso 6 ao verso 10, diz assim, levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como um mosquito. Mas a minha salvação durará para quê? Para sempre. Irmãos, não olha para as dores, para a doença, para a morte, para a perseguição, para a angústia. Fixa os olhos naquele cuja salvação é eterna. E ele diz, a minha justiça não será anulada. Ouve-me, vós que conheceis a justiça. Vós, povo em cujo coração está na minha lei. Escuta uma coisa. Para quem é que Deus está pregando? Para quem é que Deus está falando? Para o ímpio? Não. Deus está falando para a igreja. Deus está falando para Israel. Deus está falando, você que conhece a justiça. Que justiça? A do tribunal do STF? Não. O Senhor, justiça nossa. Para você que conhece Jesus. E além de conhecer Jesus, você guarda no coração a lei de Deus. Sabe para quem Deus está profetizando? Para a igreja. Ele profetizou para Israel. E assim como Israel estava indiferente com a vontade de Deus, Israel estava preocupado, sabe em que, irmãos? Israel estava preocupado em não ser sitiado. O rei de Jerusalém estava preocupado porque a profecia dizia que eles iriam cativos à Babilônia, e eles espancavam o profeta porque eles não queriam cativeiro, eles queriam bonança, eles queriam paz. Eles estavam preocupados porque a profecia dizia que havia um cativeiro, quando na verdade eles iam estar preocupados com a falta de comunhão. E Deus está dizendo para Jerusalém o que está dizendo para você e para mim hoje. Escute uma coisa, pouco importa se é Covid, se é dia de angústia, se é 7 selos, se é 7 pragas, se o mar vai ficar em sangue, se vai ter uma chuva de pedra, se vai virar úlcera na pele das pessoas. O que importa é que você que conhece a minha justiça, que você que ama a minha lei, saiba que a minha salvação e o meu livramento é para sempre. Meus amados, tem muita gente morrendo sem Covid, de tanta angústia, pânico, depressão, suicídio. Pessoas que deixaram de viver, perderam a alegria de abraçar um filho, um neto, um parente, de sair de casa. Sabe por quê? Medo da morte. Precisamos sim ter cuidado. Usar álcool gel, máscara, fazer aquilo que é necessário. Essa semana uma pessoa me disse, pastor, o Covid está em todos os lugares, está até no ar. Eu disse, querida irmã, segundo a palavra, só os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ok? Só Deus é onipresente. Que Covid é esse que é tão onipresente como Deus? Precisamos ter cuidado? Sim. Analisar o que os médicos, os sanitaristas dizem? Ótimo. Mas não entra em pânico, porque os nossos olhos têm que estar fixados no Senhor que cura, no Senhor que liberta, no Senhor que salva, no Senhor que provê. E aí ele diz no verso 9, desperta, arma de força, braço do Senhor, desperta como nos dias passados,
como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu um monstro marinho? Ei, bênção. Deus está dizendo assim, igreja, você é o braço do Senhor. Ei, irmã, quantas pessoas já conheceram Jesus porque você dá estudo bíblico? Ô ancião, quantas pessoas já conheceram Jesus porque você cuida da igreja de Deus com amor? Ô comportor, quantas pessoas conhecem Jesus porque você saiu de porta em porta vendendo livros? Ô irmão, você que é da sonoplastia, quantas pessoas conheceram Jesus porque você passa o tempo todo ali apertando aqueles botõezinhos para cima e para baixo para que a igreja tenha qualidade de som? E você, cantor, você, irmã que canta, quantas pessoas entregaram a Jesus quando você estava louvando? A Bíblia está dizendo assim, ei, acorda, levanta, desperta. Porque você em Cristo é chamado por Deus de braço do Senhor. Todo mundo sabe que quem livrou, que quem venceu o Egito não foram os hebreus. Quem venceu o Egito foi o próprio Deus. Mas acontece que o mundo atribui a vitória sobre o Egito aos hebreus. As nações vizinhas estavam tremendo com medo dos hebreus. Sabe por quê? Porque eles sabiam que os hebreus tinham um Deus poderoso. Desperta. Deus está dizendo assim, lembra dos grandes feitos que você fez. Aí agora vem um Covid, estabiliza tudo, mata todo mundo, cala todo mundo, ninguém mais canta, ninguém mais sai de casa, ninguém vai à igreja, ninguém faz mais nada. Querido, eu estou falando isso porque eu sou pastor de 2 igrejas. E eu sei quanto é difícil arrumar uma pessoa para cantar. Se um Covid paralisa você, cuidado, porque virá tempo que o Covid será comparado a nada. Ah, pastor, o senhor está pregando para a igreja sair por aí irresponsavelmente? Não. Eu estou dizendo que você tem que se cuidar, sim. Se prevenir, sim. Mas se anular, jamais. Não é uma doença que vai parar a pregação do evangelho. Não é uma pandemia que é mais política do que sanitária, que vai parar o povo de Deus. Porque se hoje você não se move para nada, como mover-se-á quando a grande angústia chegar? Sabe, queridos, interessante é que a serva de Deus, ela fala sobre o tempo de angústia, algumas palavras que eu peço permissão a você para ler. Ela diz assim, no capítulo sobre aproxima-se o tempo de angústia no grande conflito, ela diz assim, o tempo de agonia e angústia que diante de nós está, escuta lá, exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora, a fome, fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. O tempo de graça é concedido a todos, a fim de prepararem-se para aquela o quê? Ocasião. Ah, pastor, como é que eu tenho que me preparar? Estudando profecia? Também. Mas o maior preparo, o importante preparo, queridos, é a oração diária, é a comunhão diária, é levantar-se da cama, colocar os joelhos no chão, é estudar a palavra, é chamar a família para orar, os filhos o culto. Ninguém pense que vai se preparar quando tudo isso acontecer. Não, ela aqui está dizendo que naquele tempo a fé será a fé que vai suportar cansaço, demora e fome. E sabe o que mais? A sensação de solidão. Continua. Os que não estão dispostos hoje a negar o eu, a sentir a verdadeira agonia perante a face de Deus e orar longa e fervorosamente, rogando a Ele a bênção dos céus, não obterão fé para tal momento. E sabe o que mais que ela diz? Preste atenção. Os que agora exercem pouca fé, correm maior perigo de cair sob o poder dos enganos do diabo no período de angústia e do decreto que violentará a consciência, está falando do período de perseguição, e mesmo resistindo à prova, serão imersos em agonia e aflição, nas mais profundas no tempo de angústia. Por quê? Explica. Porque nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. Escute uma coisa.
Ser infiel nos dízimos é um ato de quê? Falta de confiança. Se você hoje não acredita que Deus pode te prover agora, Jesus disse, aquele que é fiel no pouco, querido, será fiel aonde? Em quê? No muito. Se hoje eu não tiver fé suficiente para depender de Deus e confiar nele, ser fiel a ele, como o serei na perseguição e na angústia? Não o serei. Não o serei. Diz aqui, devemos tomar tempo para orar. Se consentirmos que a mente se absolva com os interesses mundanos, o Senhor talvez nos dê esse tempo esse tempo removendo nossos ídolos, sejam esses o ouro, sejam casas ou terras férteis. Sabe para que serve a perseguição? Sabe para que ela servirá? Para arrancar do coração humano os seus ídolos, ouro, prata, bem, seja lá o que for. Sabe por que está acontecendo essa pandemia hoje? Eu costumo dizer, isto é um exercício feito à sombra, aplicado por mamãe, comparado ao que será quando tudo acontecer. Se hoje você deixar de congregar, se hoje você desistir, se hoje você perder o respeito e a santidade do dia do Senhor, só porque está em casa assistindo culto pela televisão, se hoje eu deixo de pregar o evangelho, deixo de me preocupar com a igreja hoje, o que será de mim quando tudo isso de fato acontecer da forma que está profetizado? Portanto, querido, o tempo de angústia como nunca houve antes, diz a palavra e a profetisa, está prestes a manifestar-se sobre nós e necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos. Naquele tempo de provação, toda alma deverá por si mesma estar em pé diante de Deus. Escute uma coisa, está na página 622. Toda alma precisará estar em pé diante de Deus por si mesma. Escute uma coisa, filho, só vai para a igreja porque papai traz? No tempo de angústia, ou você terá fé para isso, ou você cairá. Vai para a escola sabatina arrastada, chega no final e quer sair antes do culto terminar. Se você hoje não tem fé de viver uma experiência cristã, verdadeira e fiel com Deus, no tempo de angústia, escute uma coisa, não se admire quando você vê esses crentes almofadinhas apostatados, ou pior, perseguindo você, ou se for você ou eu, perseguindo os irmãos. Percebem? Então o tempo de angústia virá, amém. Mas o que eu preciso hoje é comunhão agora. Eu preciso de oração agora. Deus quer minha fidelidade agora. Deus quer minha dependência dele agora. Deus quer meu culto familiar com os filhos e a família agora. Sabe, amados, eu quero finalizar falando para vocês que Malaquias capítulo 3, verso 17, tem um verso que diz assim, Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, no capítulo 3, verso 17, diz assim, olha, falando sobre esse tempo. Eles serão para mim, particular o quê? Tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupa-los-ei como um homem poupa a quem? Ao filho que serve, queridos. Não estamos preocupados, não devemos estar preocupados como será a angústia. Pastor, como será essa angústia? Como será esse decreto? Será que eu serei preso? Uma vez uma pessoa disse, pastor, não suportarei ver alguém levando meus filhos cativo. Escute uma coisa, se você e eu nos entregarmos a Cristo agora, se você e eu nos santificarmos agora, quando essas coisas acontecerem, nós estaremos firmes e fortes diante do Senhor. Porque os nossos olhos não estarão fixos no sofrimento, os nossos olhos não estarão fixos nos bens materiais, na dor ou do próprio eu. Os nossos olhos estarão fixos no livramento do Senhor, mesmo que esse livramento se dê na manhã da ressurreição, depois de termos perdido a cabeça por ordem de alguém.
O livramento de Deus não é ausência de sofrimento. O livramento da profecia não é garantia que você vai passar incólume sem levar uma chibatada. O livramento de Deus é que mesmo que você perca a vida, na manhã da ressurreição, Ele vai livrar você. Amém? Sabe, irmãos, e ele diz o seguinte, no verso 18, então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Sabe qual é o meu maior medo? É não estar preparado para morrer daqui a 10 segundos ou 2 segundos. Porque se eu morrer daqui a 2 segundos, ou morrer no tempo de angústia, ou morrer na perseguição, ou morrer de um Covid, ou morrer de um atropelamento, de uma queda, de uma bala perdida, seja o que for, ou quando for, que aconteça comigo em comunhão com Deus. Esta deve ser a nossa verdadeira preocupação, deve ser o nosso verdadeiro interesse. Não o medo da angústia, mas o medo de estar perdido, o medo de estar desconectado no mundo dos conectados com todos e com tudo. A geração está mais preocupada em seguir. Estou seguindo no Instagram, estou seguindo, é tanta gente seguindo, é seguidor para cá, seguidor para lá. Mas sabe quem vai ficar em pé? Os seguidores de Cristo. Quem vai suportar a profecia? Os seguidores de Jesus. E aí, amados, eu faço a última leitura da noite. No Salmo 27, a Bíblia fala do momento de angústia que o salmista Davi enfrentou. Lembra que eu falei sobre a angústia de Davi? Uma pessoa disse, pastor, o senhor pregou, Davi depois que o bebê morreu, ele se levantou, enxugou as lágrimas, tomou banho, vestiu uma roupa, comeu e foi viver a vida. Mas eu já tentei me levantar da minha depressão, eu já tentei me libertar do meu fracasso, eu já tentei me levantar do casamento que falhou, né? Eu já tentei virar a página da vida e não consigo, pastor. E como é que Davi simplesmente se levanta e o filho que morreu, ele disse, já chorei o que tinha de chorar, agora não posso fazer mais nada, tomou banho, se vestiu, comeu, consolou a esposa, gerou outros filhos e continuou a vida. E tem pessoas que dizem, mas pastor, o senhor pregou ali, mas pareceu tão fácil, mas porque Davi era um homem forte, Davi era um homem resoluto. Não, queridos, Davi era um homem tão sujeito às fraquezas como você e eu, tão falho como você e eu. Davi era tão sujeito a ficar em depressão como você e eu. Sabe o que fez a diferença? Eu li ali que ele se levantou no culto passado. Mas olha agora o que a gente vai ler no Salmo 27, verso 5. Verso 5 diz assim, pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Ah, Senhor. Davi se levantou daquela angústia, sabe por quê? Porque os olhos dele estavam fixos no livramento de Deus. Naquele dia da angústia, da perseguição, Deus vai guardar você no pavilhão da fé. Você entendeu agora por que Davi se levantou? Você entendeu agora por que Davi tomou banho, vestiu uma roupa, comeu, consolou a mulher e fez outro filho? Por isso. Sabe por quê? Eu vou dizer onde é que está o segredo. E não é segredo nenhum, está escrito. Vê o verso 4 e o verso 7 comigo. Verso 4 ele diz assim, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Ele não disse assim, eu peço e fico sentado esperando. Ele disse assim, eu peço e vou buscar. O que é que ele pede? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Amém? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar aonde? No seu templo. Queridos, sabe por que Davi se levantou da angústia, tomou banho, comeu, vestiu uma roupa e foi viver a vida? Porque Davi não estava focado no problema, não estava focado no sofrimento. Davi sempre esteve focado no Senhor. Senhor, uma coisa eu te peço. Ele disse o seguinte, eu quero morar na tua casa todos os dias. Eu pergunto para você, era possível Davi morar todos os dias de sua vida no santuário? Lógico que não. É possível você morar todos os dias, frequentar todos os dias a igreja? Claro que não. Mas como que Davi então poderia morar todos os dias na casa do Senhor? Todos os momentos de comunhão, de oração
de dependência de Deus, Davi estava ligado ao Deus que estava no santuário. É assim que se vive na presença do Senhor. E no verso 7 ele diz o seguinte: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim, e o quê? Responde-me. Buscai a minha presença, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Está aqui, simples. A angústia não abatia Davi, porque Davi vivia buscando a presença de Deus continuamente, clamando a Deus para que a sua oração fosse ouvida. Ao invés de nós estarmos desesperados, angustiados, ansiosos, estressados, com aqueles profetas terroristas sobre é o 7º Papa, é o 8º Papa, é o 9º Papa, o Papa vai, o Papa vem. Queridos, desfrute de paz na presença do Senhor. Mora na casa do Senhor todos os dias em oração. Clama para que Ele te escute. Mas ele diz o seguinte: uma coisa eu peço, mas eu busco. Davi não pedia paz, poder e fé deitado numa rede assistindo Netflix. Davi buscava a Deus. Buscar como, pastor? Busca com oração. Busca com o estudo da palavra. Busca com o estudo da profecia. O espírito de profecia. Busca compartilhando a tua fé através do WhatsApp, internet, telefone, manda uma carta, presenteia um livro, faça qualquer coisa. Conte seu testemunho. Davi disse: uma coisa eu peço, e a buscarei. Você quer estar em pé diante de Deus quando Ele voltar? Você quer olhar nos olhos da morte no dia da perseguição e sorrir em paz? Você quer passar pelo tempo de angústia? Pouco importa se vai ser daqui a 1 mês, 6 meses, 2 anos, 10 anos, não importa. Ah, quanto será? Não importa. Talvez de você nem eu estejamos em pé ou vivos naquele dia. Sabe o que é que importa? É estarmos de pé hoje, diante de Deus. Lembra do discípulo? Senhor, ensina-me a orar. Sabe qual foi a razão do poder de Deus sobre Cristo? É que Ele o buscava nas madrugadas. Certa vez, Billy Graham teve que responder a uma entrevista que ele fez de um programa de TV. E aquele apresentador de televisão famoso, no top da audiência, pergunta ao pastor Billy Graham: pastor, o senhor tem tentação? Se tem, o senhor poderia dizer qual a sua maior tentação? A câmera foca-se nos olhos e nas mãos de Billy Graham para saber como ele iria responder. Ele, de maneira gentil, humilde, disse: eu tenho sim tentações. O senhor poderia dizer qual a pior de todas elas? Ele disse: posso. Mas já que o senhor vai dizer, o senhor poderia responder se já caiu? Você já parou para pensar? Aquele homem, um homem espiritual, pregador das Américas, o que poderia acontecer com as pessoas, a decepção. O pastor Billy Graham, além de ter tentação, já caiu. E o entrevistador disse: qual? Billy Graham serenamente respondeu: a maior tentação que eu tenho, e que às vezes eu caio, é começar o dia para fazer as coisas que tem para fazer, sem buscar minha comunhão com Deus em primeiro lugar. Será que nós não estamos aí? Será que eu, e digo para você quantas vezes como pastor me levanto para resolver as coisas da igreja, correr, construção, cesta básica para um ministério, é um que está doente, eu está nosso. E a minha comunhão? Percebe? Ah, temos que aplicar na bolsa, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, não sei o quê. É a comunhão. Cristo não ousava ver a face do dia sem primeiro ver a face do Pai. Eu estou falando de Cristo. E você e eu. Portanto, eu encerro o sermão desta noite dizendo: não se angustie com o tempo de angústia, deixe ele chegar.
Não se desespere com a perseguição, ela virá. Se interesse, se alegre e desfrute de uma comunhão com Deus hoje. Conversa com Ele. Conta como estão os teus temores. Conta como está o teu coração. Pede a Ele sabedoria. Se caiu, pede força para levantar. Se está em cima, pede sabedoria para não cair. Se foi machucado, pede a Ele sabedoria para perdoar. Se machucastes, pede humildade para pedir perdão. Encerro. O meu professor Demóstenes dizia na sala de aula lá no seminário: o pastor tem que estar pronto para duas coisas: para pregar e para morrer. A qualquer momento alguém diz: pastor, prega aqui. E a qualquer momento a morte baterá a porta. E quando ela bater a minha porta, eu não quero saber quando nem de que forma. Eu só quero saber de uma coisa: no dia que a morte bater a minha porta, que a minha igreja saiba, que os meus filhos saibam, que a minha esposa saiba, que a morte bateu na porta de um homem que ama Jesus, que confia nele, que depende dele e que está pronto para morrer por ele, pela igreja. É isso que eu quero. É isso que eu peço a Deus. Pouco importa do que ou quando. O que importa é que ou ressurreto, quando ele voltar, ou contemplando face a face, ele encontre um servo que entregou a vida a ele. Não gostaria de você de pedir a Deus a mesma coisa? Ah, pastor, o senhor está falando isso que é um homem santo. Ah, sou não, filho. Não quero nem saber da minha vida. Não quero nem saber das minhas quedas, das minhas lutas. Eu não sou mais santo do que você. Eu sou apenas mais dependente de Deus, porque o meu trabalho é levar Cristo às pessoas. Sou mais dependente. Portanto, em nome de Jesus, foca na libertação, na salvação. Foca no libertador. Caia de joelhos hoje. Traz a família para pertinho dele hoje. Desfruta, mesmo em meio a essa crise, essas guerras, desfruta da paz de estar com ele agora. Porque ele consegue, ele tem poder para dar a você e a mim a paz que excede todo entendimento. Enquanto o mundo está aí morrendo com medo, os servos de Deus de cabeça erguida, firmes. Eu te convido para uma oração. Vamos orar. Pai bondoso, em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Para que nós não ousemos viver a vida em meio a esses conflitos, pandemias, desafios que este mundo impõe, sem primeiro contemplar a Tua face a cada manhã em oração. Que nós possamos dormir o último minuto do nosso dia tenha sido ele na Tua presença em oração e não uma mente perturbada por cenas de filmes com bala, tiroteio, imoralidade, sensualidade, palavrões, agressividade. E a mente vai dormir perturbada quando nós poderíamos dormir com a mente em paz, feliz. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes valorizamos todas as coisas e a comunhão contigo quando sobra ou se sobra tempo. Dá-nos a paz que excede todo entendimento. E ajuda-nos na nossa pequenina fé. Eu te peço por aqueles que me escutam, hão de me escutar através deste sermão. Eu te peço por mim, por meus filhos e minha esposa. Eu te peço pela igreja, para que estejamos prontos. Não é apenas no dia de angústia, no dia da tribulação. Prontos agora. Prontos para estarmos
de pé diante do Senhor, ou, se preciso for, descer à sepultura, firmados na rocha. Perdoa nossa indiferença e agracia-nos com o Espírito Santo para que a comunhão em Cristo seja uma alegria, um prazer diário e permanente. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar.